É bom jogar, é bom representar Portugal lá fora. Pronto, é bom jogar pela nossa seleção. Quer dizer que o Moça tem valor para lá estar. É sempre bom jogar Portugal. Hugo Viana nasceu em Barcelos em janeiro de 83. Foi jogador de futebol profissional, tendo representado a seleção portuguesa várias vezes e ganhou troféus em grandes clubes como Sporting, Newcastle, Valência e Sporting Braga. É hoje diretor de futebol do Sporting e um dos responsáveis pela conquista dos campeonatos nacionais de 2020-21, 2023-24. Dado que sou sportinguista desde os meus 7 anos, é possível que esta seja a primeira vez neste podcast que perca alguma objetividade ao longo desta conversa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Nos anos 80 ainda se jogava a bola na rua. Naquele tempo ninguém queria ir à baliza, éramos todos avançados e a tática, se existisse, seria para aí um 0011. Achávamos que tínhamos a magia no pé e sonhávamos jogar nas grandes equipas e representar a nossa seleção. Alguns de nós não conseguiram, mas outros, como o nosso convidado, fizeram mesmo esse percurso e já estão na história do futebol português. Na BMW temos um espírito desportivo que se materializou através dos modelos M. Automóveis que, tal como as boas equipas de futebol, combinam perfeição técnica com um desempenho fora de série. Achamos mesmo que a performance faz toda a diferença. E na BMW não somos apanhados em fora de jogo. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Hugo. Olá, Francisco. Bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. E obrigado por estares aqui hoje também. É um prazer. Porquê é que achas que adultos como eu perdemos a objetividade quando estamos perante figuras como tu e que nos sentimos fascinados desta maneira? Achas que isto é uma questão de paixão? É uma questão que nos remete para a nossa infância? Sim, remete-me um bocadinho também para a minha infância, quando via jogadores ou diretores de clubes. Mas ao fim e ao cabo chegas a um ponto em que percebes perfeitamente que somos perfeitamente pessoas normais, e obviamente que é essa paixão que tens pelo clube, e agradeço-te desde já, mas tentamos ser o mais simples possível no nosso dia-a-dia, mesmo quando ganhamos e quando não ganhamos. Às vezes é difícil, é muito difícil, há alturas que é muito difícil, mas obviamente que somos pessoas completamente normais. Tinhas essa paixão ou tinhas esse fascínio quando te cruzavas com algumas figuras do mundo do futebol? Sim, eu nasci em Barcelos e tive a sorte de ser criado, porque os meus pais trabalhavam o dia inteiro, e fui criado com a minha avó, e então a casa da minha avó era 2 minutos a pé do campo do antigo estádio do Gil Vicente. E então eu tentava ir ver todos os treinos. Nessa altura os treinos ainda eram abertos. Hoje em dia já não há treinos abertos, já ninguém tem acesso, ou essa facilidade de acesso já não é concebida hoje em dia. E na minha altura tínhamos essa facilidade, e eu todos os dias ia ao estádio do Gil Vicente, via os jogadores a chegar ao estádio, gostava do ritual deles a chegar, ver o treinador a chegar, como chegavam, como é que vinham vestidos, o que é que traziam, o que é que não traziam, como é que era o carro que tinham, como não era. Que idade é que tinhas na altura? 6, 7 anos provavelmente, desde que me lembro de ir ao futebol com o meu avô, com os meus tios, devido à proximidade também da casa dos meus avós, e sempre tive esse fascínio de observar o que é que eles vestiam, o que é que não vestiam, o jogador como é que ia para o treino, como é que não ia, como é que se equipava, como é que não se equipava, as botas que levava, tudo que tinha o envolvente no futebol, eu gostava de apreciar. Os teus pais ou a tua família eram adeptos do Gil Vicente? O meu pai era
fanático do Benfica, mas torcia pelo Gil Vicente, mas primeiro o Benfica. A minha mãe não ligava muito, acho que sempre foi do clube que eu estava a jogar, e eu comecei no Gil Vicente. Tenho família que é do Benfica, que é do Porto, e agora obviamente tenho família que é fanática do Sporting. Quando te tornas jogador profissional, ou mesmo antes disso, e agora especialmente enquanto dirigente desportivo, é possível manter essa paixão pelo futebol, ou já é tudo mais objetivo, já é tudo mais profissional? Obviamente que o amor e a paixão estão lá, mas temos que deixar a maior parte dos momentos, a maior parte nas decisões, principalmente, temos que deixar o amor e a paixão de lado. A irracionalidade que nos leva às vezes a tomar uma ou outra atitude temos que a deixar de lado. E aí é quando entra a racionalidade e esquecer um pouco a cor e a paixão. Estavas a falar na tua família do lado da tua mãe. Sim. Hoje em dia ainda tens uma relação forte com esse lado da família e marcou-te a tua formação? Sim, eu cresci, fui criado pela minha avó materna e pelo meu avô materno também. Tinha ligação aos meus avós paternos, mas não tanto como do lado da minha mãe. Entretanto fomos crescendo, fomos casando, os tios ficando mais velhos, meus avós infelizmente já não estão connosco, e então as vidas foram-se separando. Mantemos obviamente uma relação próxima, não tão próxima e como era, mas é normal, é a lei da vida. Nós vamos andando e por um lado e por outro, e vão desaparecendo um bocadinho aqueles laços que tínhamos no passado, mas obviamente que mantenho um carinho e contacto com eles. E vais a Barcelos muitas vezes? Vou mais agora, porque por uma questão de doença do meu pai, e vou mais vezes. A minha mãe também ainda vive lá, mas gostava de ir mais vezes do que ia. Os teus filhos conhecem a cidade? Sim, conhecem a minha família toda, gostam de conhecer as raízes do pai e da mãe também, mas obviamente que para mim Barcelos ficará marcado para a minha vida. Foi onde eu nasci, foi a cidade onde cresci. Saí muito cedo, saí com 13, 14 anos de casa para a antiga academia que se chamava o Centro de Estágio do Sporting, mas obviamente que mantenho contacto com muita gente de Barcelos. Tu estudaste em Barcelos até ao 10º ano, não foi? Não, eu estudei em Barcelos até ao oitavo, nono, porque na altura nós tínhamos havia uma competição de sub-16, sub-16 em Israel, um campeonato europeu. Então nós faltamos. Tu ganhaste? Sim, ganhamos. E faltei um mês praticamente à escola e os professores não facilitaram nada, então eu tive que repetir o 8º ano quando vim para Lisboa. Que falta de patriotismo. Sim, mas estavam a fazer o seu trabalho e bem. Depois vim para Lisboa, fiz o 8º, repeti o 8º, acabei o 9º. E depois, infelizmente, se soubesse o que sei hoje, não teria deixado de estudar, obviamente, porque quando tinha 16, 17 anos o futebol já me tirava algum tempo, o meu horário de escola já tinha que ser diferente de muitos colegas que eu tinha, e passado 6 meses de deixar de estudar, que é um erro, obviamente, foi quando me estreiei pela equipa principal, e depois as coisas foram muito rapidamente. Há algum momento em que tu soubeste que era isto que querias para o resto da tua vida, ou que querias durante muitos anos da tua vida ser jogador de futebol profissional e que deixarias o resto, pelo menos temporariamente? Sim, eu acho que todas as crianças, eu vejo hoje em dia, todos querem ser. O meu filho adorava ser jogador de futebol, não sei se irá conseguir, mas... Ele joga em algum clube? Joga no Amora, mas joga no Amora porque é o mais perto de casa e é o que me dá mais jeito, porque sim, eu acho que hoje, bom critério. Exatamente, eu acho que hoje em dia as pessoas também levam muito a sério e põem muita pressão em cima da... E não era assim no teu tempo? Não, porque nós íamos para o treino sozinhos, os nossos pais não assistiam ao treino, os nossos pais trabalhavam muito, e hoje em dia não quer dizer que os pais não trabalhem muito,
mas já tem alguma flexibilidade nos horários ou no próprio nos dias de trabalho para que possam assistir. Às vezes os pais põem à frente o treino e o jogo dos filhos à frente do trabalho, ou conseguem driblar um bocadinho o horário semanal para poder estar no treino, e eu não concordo. Acho que há muita pressão sobre os miúdos hoje em dia e isso pode ser prejudicial. E achas que os pais estão todos à procura que o filho seja o próximo Cristiano Ronaldo? Sim, é ou o Guiana? Sim, é normal. Mais Cristianos Ronaldo do que o Guiana, de certeza, mas é normal. Porque também... É normal, mas não acontece. Sim, é muito difícil acontecer, exatamente, mas é normal porque também mudou muita coisa do meu tempo até agora. Mudou muitíssimo, o futebol mudou, a vida mudou, a exposição pública mudou, a questão económica que o futebol permite a todos nós também mudou para muito melhor, e aí daí os pais também acharem ou porem muita pressão nos miúdos, porque às vezes são sonhos que os miúdos têm, obviamente, mas também sabem que a questão económica poderia melhorar muito a vida dos seus filhos. Houve alguma coisa que foi mudando ao longo dos anos, porque antes era tudo, parecia um bocadinho mais, não diria, era profissional, mas se calhar era menos económico. Sim, eu acho que foi a partir do momento em que Portugal começou a estar mais presente em mundiais, em europeus, as equipas portuguesas estão mais presentes em Champions League, em Europa League, e então isso, acho que foi esse momento em que o futebol português vincou-se muito na Europa no aspecto da qualidade, e aí é que o futebol português aí mudou completamente nessa questão, na vertente publicitária, de agentes, da exposição pública. Então hoje em dia é completamente diferente. Vais para Lisboa, para o Sporting, como é que isso aconteceu? Foi um olheiro, te descobriu? Sim, foi engraçado que ainda há 2 semanas atrás estava em conversa com o Sr. Aurélio Pereira. Ele foi assistir a um treino nosso e estávamos a falar desse episódio, porque ele foi ter comigo e com os meus pais a Barcelos. E por acaso na festa de campeão no estádio encontrei uma cunhada do neto que é filha do senhor onde nós nos encontramos nesse dia, por acaso, não fazia ideia, e foi mesmo isso. Eles têm uns olheiros, hoje em dia o Sporting tem muito mais, o Benfica tem muitos mais do que tinham na altura, e vão observando jogadores por Portugal. E tive a sorte de fazer boas exibições nessas observações e calhou vir para Lisboa. Para grande gosto do teu pai, provavelmente. Sim, mas o meu pai sempre me apoiou, a minha mãe. Sim, mas... E tu na altura também eras benfiquista ou não? Não, eu na altura não me lembro de ter um clube. Eu gostava muito do Gil Vicente. Eu vivia na casa, praticamente não vivia nos meus avós, mas como fui criado na casa dos meus avós, vivia lá do estádio, então eu lembro de ser fanático pelo Gil Vicente. Não me lembro de ser do Porto, do Sporting, do Benfica, exatamente. Eu queria era que o Gil Vicente ficasse, porque sofríamos sempre pela permanência nessa altura, e era fanático mais pelo Gil Vicente do que outro clube. Obviamente quando venho para o Sporting fico a gostar, e a paixão pelo Sporting foi a partir daí. Foste campeão pelo Sporting, tinhas 18 anos, não é? Pela primeira vez. Sim. Eras bastante novo e foste dirigente desportivo pelo Sporting aos 35. 35, 36, sim. Tiveste nessas ocasiões em particular alguma dificuldade uma dificuldade acrescida pelo facto de seres mais novo, de provar o teu valor? É assim, quando eu e o Quaresma somos chamados à equipa principal do Sporting com essa idade, ainda não havia uma aposta muito vincada na formação. Acho que fomos os primeiros. Eu acho que o Hélder Postiga no Porto também foi nesse ano. Não me estou a lembrar de algum no Benfica nesse ano. E obviamente que não passamos por dificuldades que hoje os jovens não passam quando vão a um balneário de uma equipa principal.
Hoje em dia é tudo mais fácil, e ainda bem, embora ainda tínhamos alguns vícios ou alguns castigos antigos em que possamos mostrar que as coisas também não podem ser assim tão fáceis como estão hoje em dia. Como dirigente é muito diferente. Obviamente que o meu primeiro ano e meio no Sporting foram muito difíceis, de muitas críticas, em que eu aceitei de uma forma normal, porque não tinha a experiência que tenho agora, e acho que a maior parte das críticas foram justas, mas acho que aprendemos. Quando digo, falo no plural, porque isto não sou eu sozinho, há muitos departamentos em que eu dependo, e acho que aprendemos rápido, mas obviamente que tanto quando era jogador e agora para dirigente, no princípio obviamente que tens que passar por etapas muito difíceis para depois crescer, para aprender e melhorar. No futebol há memória curta, quer dizer, vocês quando começaram em 2018 e depois entra o Covid, e passado um ano e pouco o Sporting é campeão passados 18 anos. Isso leva a que seja impossível manter o teu lugar, ou mais o treinador manter o seu lugar se não houver vitórias? O normal é isso, não é? Mas nós tentamos contrariar o que é normal. Nós temos uma ideia do que é ou do que queremos para o clube, e o mais notório foi o ano passado. O Ruben foi o treinador na época passada em que ficamos em quarto lugar e acabámos por renovar, e eu até acho que a renovação foi o primeiro passo, ou o passo mais importante para podermos ter ganho o campeonato este ano. Começámos logo a preparar, logo aí. Agora, nós sabemos o que temos em nossa casa. Nós sabemos o que temos, sabemos onde queremos chegar, e obviamente com vitórias é muito mais fácil. Com vitórias é muito mais fácil para todos, mas também não é 2 ou 3 ou 4 derrotas ou uma classificação menos conseguida que irá mudar a nossa maneira de trabalhar e de apreciar o nosso treinador. Os sportinguistas são muito exigentes. Achas que eles agora já estão a habituar-se mais a esta cultura de que é preciso ter alguma paciência? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o presidente, o Federico, desde o momento que entrou, incutiu-nos também uma ideia, uma maneira de estar, valores, em que eu acho que todos abraçamos de uma forma muito positiva, muito rápida, e eu acho que os adeptos do Sporting estão a mudar, e eu acho que a época passada foi o espelho disso. Nós não tivemos, provavelmente noutros tempos, num terceiro lugar, ou num segundo lugar, ou num quarto lugar, teríamos contestação, o que seria normal no futebol, mas não tivemos o apoio dos adeptos, e eu acho que eles próprios também abraçaram a nossa ideia, a nossa maneira de estar no futebol, e acho que, como tu dizes e bem, acho que os adeptos do Sporting mudaram muito, e ainda bem. Tu és uma pessoa conhecida por ser uma pessoa muito calma. Tenho alturas. E quando é que não és calma, então? Não, já tive episódios desde que entrei para dirigente do Sporting que ao ver depois os episódios sinto vergonha do meu comportamento. Já tive obviamente que episódios que não me sinto nada orgulhoso, mas considero-me uma pessoa calma. É do momento? Sim, é do momento. É da paixão também, do defender o nosso clube, defender os nossos, ou nesse caso defender os nossos mesmo, mas obviamente que também sou da mesma maneira que tenho esses de repente, esses momentos, também sou capaz de, passado pouco tempo, pedir perdão por esses mesmo. Tens essa noção de que obviamente sim, que és um exemplo para muita gente e para os mais novos em particular. Sim, e tenho a noção que nós que estamos semanalmente expostos, tu também sabes disso, obviamente, temos
devemos ser exemplo, mas normalmente não nos aguentamos. Acho que foram mais vezes que eu aguentei e que o exemplo foi bom do que o contrário. Somos seres humanos, não é? Naturalmente. Sim, e depois como tu dizes e começaste, é a paixão pelo clube, a paixão pelos adeptos, ou queres que os adeptos no final estejam contentes com o resultado que a tua equipa vai ter, e depois como disseste, é o momento, o calor do momento também, leva-nos às vezes a ter atitudes que não nos orgulhamos. A forma como vocês transmitem essa serenidade pode ser uma mudança de paradigma também no futebol português, que é conhecido por tudo menos ser um futebol calmo. Sim, eu acho que o futebol português está a mudar. Acho que a administração do Frederico, nós também fomos pioneiros nisso, na maneira de estar, na maneira de comunicar, na maneira de reagir a maus momentos, por exemplo, e isso há que dar mérito, obviamente, ao Presidente e à sua administração, e nós também abraçamos essa maneira de estar, mas acho que o futebol português está a mudar. Isso foi visível nos clubes rivais que há pouco tempo o Benfica também mudou de presidente, o Porto acaba de mudar de presidente. Eu acho que o futebol português está bastante melhor. Foste pioneiro, como dizia há bocadinho, ou quase pioneiro na questão da formação, ajudaste à academia numa altura em que ainda era muito embrionário esse projeto, e depois foste também, julgo eu, dos primeiros portugueses a ir para a Inglaterra. Não havia muitos portugueses antes de ti, no estrangeiro havia, mas sim, eu lembro do Boa Morte, provavelmente, agora não me estou a lembrar. Tiveste que te adaptar também a diferentes contextos e ambientes, e tiveste que crescer, eras novo na altura. Isso fez-te crescer mais rapidamente do que outras sim, pessoas. Obviamente, as contrariedades que passas, quanto mais cedo passares pelas contrariedades, mais rápido cresces e mais rápido. Como é que foi a tua adaptação primeiro a Lisboa e depois a Inglaterra? Foi muito difícil. A Lisboa foi muito difícil porque eu vinha de um meio muito, muito pequeno. Aliás, eu tinha um colega meu que também veio do Gil Vicente comigo e não se conseguiu adaptar, e provavelmente ele, na altura que veio comigo, tinha melhores condições do que eu para se tornar um jogador de alto nível, mas devido à má adaptação no primeiro ano não conseguiu e voltou para Barcelos, e acabou por não conseguir ter uma carreira que poderia ter tido caso ficasse em Lisboa. Mas eu venho com 13 anos e o positivo é que quando chegas ao centro de estágio também tens pessoas que passaram o mesmo que tu estavas a passar naquele momento, então também te ajudam muito. Na altura nós vivíamos, havia 7 quartos, penso eu, 7 ou 8, agora se calhar, acho que eram 7, e nós vivíamos 4 em cada quarto. Não havia muita privacidade, havia uma casa de banho para todos, mas éramos muito felizes. Eu hoje em dia, quando falo com algum residente na academia, digo que as regalias que eles têm hoje, que as condições que têm hoje, que são espetaculares, e ainda bem que têm, porque, como te dizia, o futebol mudou, ficou tudo mais exigente, mais rápido, e na nossa altura não havia nada disso. Os teus melhores amigos são de que altura da tua vida? Eu tive sempre dificuldade em fazer grandes amigos, porque quando estava em Barcelos, estive até aos 13, tenho 1 ou 2 amigos de Barcelos que ainda continuo a falar muito, outros que conheço muitíssimo bem, mas perdemos o contacto. E também quando venho para Lisboa e quando faço, obviamente, alguns amigos aqui no Sporting, no centro de estágio. Nunca fiquei com grandes amizades depois aqui da escola em Lisboa. Fiquei assim, obviamente, do centro de estágio. Normalmente ainda temos um grupo do WhatsApp do nosso tempo, do centro de estágio, em que falamos regularmente e partilhamos momentos da nossa vida hoje em dia, das profissões que muitos têm que nada têm a ver com o futebol, e vamos mantendo o contacto. Estás em Lisboa, passas as várias camadas pelo Sporting,
És campeão aos 18 anos com aquela equipa incrível da época 2000-2002. Jardel, João Pinto, Pedro Barbosa, Paulo Bento, Rui Jorge. Dobradinha. Exatamente. Alguns dos quais depois voltas a jogar mais tarde quando voltas ao Sporting. Sim. Já adaptado, não é? Passava alguns 4 ou 5 anos e vais para a Inglaterra. E aí é mais um choque, não? Newcastle não é uma cidade assim. Não é uma cidade. Assim. É um pouco o contrário do que é Lisboa. Mas na altura é o que eu digo, se calhar foi uma decisão precipitada. Eu tinha acabado de voltar do Mundial de 2002 da Coreia com Portugal, porque eu fui substituir o Kennedy, que tinha acusado num controle antidoping. Eu chego, havia o interesse do Newcastle, o presidente do Newcastle veio, na altura o Bobby Robson era o treinador, ligou-me e eu com aquilo tudo deixei-me levar e acho que foi uma decisão precipitada. É aquela que muitas vezes nós dizemos que... Com 18 anos não. Sim, mas muitas vezes nós dizemos, olha, não mudava nada da minha vida, não fazia nada diferente. Eu fazia, obviamente que fazia coisas diferentes, sabendo o que sei hoje, fazia alguma coisa diferente na minha vida profissional. Mas fomos para a Inglaterra, fui com a minha mulher, com a Raquel, e éramos 2 miúdos. Hoje em dia, se algum dos meus filhos diz que vai para a Inglaterra aos 19 anos, eu não deixo, não é? Viver com um namorado, por exemplo, e eu iria ficar em choque. Mas na altura os nossos pais ficaram um pouco em choque também, mas apoiaram-nos e fomos e correu tudo bem em termos familiares, adaptámos-nos bem, mas sempre foi uma diferença grande entre Lisboa e Newcastle. Mas obviamente que jogar na Premier League é do melhor que há. Por isso foi uma decisão precipitada, mas na altura achava que era a certa. Mas obviamente... E jogaste com grandes jogadores também, como Alan Shearer, Craig Bellamy, tive a sorte de conhecer se calhar a melhor pessoa que conheci no futebol, que foi o Sir Bobby Robson. Ainda hoje em dia mantenho contacto com os filhos. Os filhos estiveram agora a ver o nosso jogo com o Benfica em casa. Estiveram lá junto da minha família. Pessoas espetaculares. Conheci obviamente grandes jogadores e 2 ou 3 ainda mantenho contacto desse tempo. Agora, ter a oportunidade de jogar na Premier League, normalmente não podes nem deves desperdiçar. Eu agora vi os seus olhos brilhar. Tu tens, quando falaste da Premier League, tu tens saudades dos teus tempos de futebolista ou já não pensas muito sobre isso? Não penso muito, nunca mais joguei futebol, nunca mais. Hoje em dia corro, nunca mais senti necessidade de jogar futebol. É muito estranho, mas eu já falei com 2 ou 3 colegas meus e também já lhes acontece o mesmo. Foram tantos e tantos anos em que nós, desde os 13, 14 anos, todos os dias a treinar, com competição ao fim de semana, e chega a um ponto em que o desgaste é muito, a pressão foi muita, e eu sempre disse à minha mulher que quando acabasse o futebol, ela iria finalmente conseguir ter uma vida, porque eu não iria ter nada a ver com o futebol, e foi o contrário. Ela ainda hoje de certeza que não me perdoa por isto, porque eu hoje em dia está toda outra vez treinos e competição à semana, numa vertente diferente, num cargo diferente, mas... E habituaste rapidamente a estar na sombra, porque parece que tu gostas de estar na sombra mesmo. Quando foi agora a entrega do troféu de campeão ao Sporting lá nos Passos do Conselho, eu estava lá e estava a ver-te, estava já aqui a observar-te para depois dizer isto nesta entrevista. Tu estavas atrás, gostas de estar na sombra. Eu acho que as estrelas, entre as suas protagonistas, têm que ser os jogadores, o treinador e o presidente. O resto nós somos uma estrutura muito próxima, como é que eu ia dizer? O Sporting, o que nós estamos a viver no Sporting, eu nunca consegui viver como futebolista. Nós muitas vezes durante o dia olhamos à volta e não vemos o Sporting como um trabalho,
vemos como um prazer. Nós estamos lá por prazer, somos muito chegados e então ninguém está com a vontade de se pôr de bicos de pés, a não ser os jogadores, treinador e presidente, que é o que eu acho que faz sentido. Como é que é ter o Ruben Amorim como alguém que trabalha para ti, sendo que ele é um dos teus melhores amigos? É muito bom, ao mesmo tempo é muito difícil. Conseguem estabelecer fronteiras? Sim, conseguimos. Acho que conseguimos. Eu acho que é... Como é que conseguem? Respeitamos muito um ao outro. Como também respeitamos, obviamente, o presidente. Mas aí não havia uma relação de amizade prévia. Sim, mas... mas entre nós dois respeitamos muito um ao outro, e o que temos a dizer, dizemos, o que temos a discutir, discutimos. Mas tem sido um bom desafio, tanto para mim como para ele, e acho que tem sido extremamente positivo para os dois. Hoje em dia o futebol é cada vez mais cabeça e menos físico, ou as duas coisas contam? O físico, hoje em dia, eu até costumo dizer ao Ruben que eu na equipa dele não jogaria de certeza e ele concorda. O futebol mudou muito para o lado físico. Tu falavas há pouco também da pressão ou seja, que aquele obviamente, amigo que veio de Coutinho Barcelos, isso também é muito importante para trabalhar. Como é que se trabalham esses níveis também psicológicos e mentais dos teus jogadores? Não, hoje em dia não. As estruturas à volta do futebol são muito diferentes, à volta de uma equipa são muito diferentes do que era na nossa altura. Qualquer manifestação de falta de capacidade para lidar ou para não lidar tão bem com a pressão, nós temos pessoas que podem ajudar, obviamente, a esse tipo de situações. Como é que é primeiro conviver, mas depois gerir esse tipo de balneários com tanta diversidade de culturas, não é? Liderar um balneário não é fácil. Tu próprio também deves saber que não é um balneário, mas é uma equipa, é exatamente igual. Mas eu sempre digo que, acima de tudo, o que tens que ser é sincero com todos. Tens que ser verdadeiro com todos. A partir daí tomarás decisões difíceis, obviamente. O próprio Ruben também, agora numa conferência de imprensa, disse o mesmo. Mas o que temos que ser é verdadeiro e leais com todos, e a partir daí fazeres o que tens que fazer de melhor para que no fim do dia estejas com consciência tranquila que estás aí por um caminho que no final de semana, seja o jogo no final de semana, possas tirar o melhor partido da tua equipa. E eu acho que para liderar o que tens que ser é verdadeiro e leal. Quais é que são para ti as características de um líder? Ser verdadeiro, leal e calmo, obviamente. O facto de ter sido jogador também ajuda nessa sim, ajuda. Relação com os jogadores? Obviamente que ajuda, porque sabes muitas vezes o que eles já estão a pensar, sabes muitas vezes o que vão fazer no dia a seguir, perante uma ou outra situação que passou no dia anterior. Mas obviamente que os jogadores também nos levam a situações novas, a pensarmos de uma maneira diferente do que pensávamos quando éramos jogadores, mas obviamente que isso ajuda e muito. Olha, aqui no podcast costumo pedir aos meus convidados para trazerem aqui um objeto ou algo que faça relembrar a sua infância, os anos 80. Queres dizer-nos aqui o que é que tu trouxeste? Eu trouxe uma foto minha em cima da moto do meu pai. Que idade é que tinhas? Eu tinha 3 anos, provavelmente 2, 3 anos. E que moto é que é? Era uma Casal. Okay. Era uma Casal. Depois, passado alguns tempos, o meu pai comprou uma Sash, acho que era uma Sash na altura. E eu adorava, na altura não havia, éramos mais livres, andar com os nossos pais nas motas, sem capacete, e eu adorava andar. Depois quando comecei a crescer, muitas vezes o meu pai ia buscar mais cola, mas também depois já passas da fase do encanto para a fase do desencanto, da vergonha, porque na altura esta moto fazia mesmo muito barulho e eu, quando estava a descer as escadas da escola, já sabia que vinha o meu pai, porque
por causa do barulho da mesma. E houve uma altura que eu disse ao meu pai: se calhar é melhor vires-me buscar aí, ficares a 50 metros da escola, que aí eu vou ter contigo e tu não vais ter comigo, porque aí o barulho não é tanto. E são estas as memórias que eu tenho da minha infância. Também tenho, obviamente, com muitas memórias com os meus primos, com a minha avó, com os cozinhados da minha avó também. Mas achei interessante e engraçado trazer esta foto, porque também é das únicas fotos que eu tenho da minha infância, em que me recorda muita coisa, e por acaso até foi tirada na casa da minha avó. Tens essa preocupação também com os teus filhos, tu ajudar a criar boas memórias? Consegues fazer isso? Sim, eu acho que os primeiros, com a Carolina, que tem 5, nós tentamos muito, embora apanhou-me numa fase de muito trabalho, muito tempo fora de casa. A Raquel também numa fase de muito trabalho, e não conseguimos dar essas experiências tanto à Carolina como demos ao Hugo e à Sara, porque o Hugo e a Sara acompanharam-nos por Valência, por Braga, pelo Dubai. E então que idade é que tinhas quando nasceu a Sara? Eu tinha 20 anos quando nasceu a Sara. Tinha 20 anos, 21 anos, estava a fazer 21 quando nasceu a Sara. Portanto, um jogador de futebol com um sucesso incrível, e depois é pai, portanto é mais uma adaptação que... Sim, mas pronto, nós já andávamos sempre de um lado para o outro. A Sara acompanhou-nos, era uma criança muito boa, muito sossegada, e conseguíamos ir com ela para todo lado. E quando vamos para Braga, e depois vamos para Valência, Braga, é quando nasce o Hugo, e depois vamos para Dubai, e estamos quase 4 anos no Dubai. E obviamente que essa experiência foi fabulosa para eles, deu-lhes muita vida, conheceram muitas pessoas, muita cultura diferente. Aprenderam o inglês de uma forma rápida. Ainda hoje em dia falam muito bem, aliás, costumam gozar comigo quando me ouvem a falar inglês ao telefone. O sotaque de Newcastle também. Não, eles dizem que eu falo mesmo muito mal. Mas depois eu percebo, porque eles falam perfeito. Eles cresceram, o Hugo principalmente, a Sara nem tanto, que apanhou já numa idade diferente do Hugo, mas o Hugo cresceu. Sofreu muito quando foi para o Dubai, porque tinha um ano e pouco, e sofreu muito porque não falava inglês. Então nós tivemos que colocá-lo num colégio inglês, e os primeiros tempos foram muito complicados, mas as crianças absorvem aquilo de uma rapidez brutal. E eles habituaram-se desde cedo, pelo menos os mais velhos, a Sara e o Hugo, com o facto do pai ser uma figura pública, e para eles é normal. Convivem de uma maneira normal. Nós também em casa tentamos viver do mais normal possível. Não deixamos de fazer nada por causa disso. Se tivermos que ir à rua, vamos. Se tivermos que ir jantar no final de um jogo menos conseguido, vamos. Não deixamos de ter a nossa vida normal por causa da minha profissão, ou por causa da profissão da Raquel. E nunca tiveram nenhum episódio, nem tu nem eles, menos agradável? Não. O primeiro ano, talvez o primeiro ano do Sporting, houve um episódio em que um adepto na rua perguntou: mas o que é que fazes aqui na rua à noite? Eu vinha acabado de jantar. Já nem me lembro a resposta que lhe dei. Eu na altura acho que nem sabia o que lhe responder. Mas pronto, é o que eu digo. Eu não abdico da nossa vida pessoal por causa do futebol. Obviamente que sinto-me uma pessoa profissional, responsável, mas obviamente que não é por causa de uma vitória que irei jantar até mais tarde, por exemplo, ou por causa de uma derrota que deixarei de ir com a minha família a almoçar ou jantar no dia a seguir. Gostavas que o Hugo ou até a Carolina seguissem as tuas pegadas enquanto jogador, ou enquanto alguém que estivesse envolvido no mundo do futebol? Não diga, Sara, que já é mais velha, que já tem o seu rumo, mas sim, a Carolina ainda pode. O futebol feminino está a crescer de uma forma muito rápida, muito consistente também.
Não sei, eu acho que eu nunca fui com os meus filhos, nunca quis direcionar para o que quer que seja. Obviamente que damos conselhos, mas nem que tem que ser assim na vida. É o que, obviamente que tem que ter respeito por todas as pessoas, e acho que temos conseguido dar uma boa educação a eles, e eles depois obviamente terão que voar sozinhos. E achas que o futebol feminino tem potencial para crescer cada vez mais? Sim, está a crescer e obviamente que hoje em dia já vemos finais de Taça de Portugal, por exemplo, e ainda agora vi o Benfica conseguiu ter o Benfica com o Racing Power conseguiu ter uma moldura humana no Estádio Nacional muito interessante. E obviamente que o nosso projeto no Sporting também tem crescido e tem sido com consistência, e acredito que dentro de pouco tempo o futebol feminino terá ainda mais força. Tu não tens aí responsabilidades, tu és o futebol só... Eu tenho responsabilidades do futebol do Sporting, que também está incluído o futebol feminino. Temos uma diretora no futebol feminino que está mais com a equipa, mas está sobre a minha alçada, sim. Achas que te vês a fazer alguma coisa fora do futebol nos próximos, não sei, daqui a 10, 20, 30 anos? Não sei, olha, uma coisa que eu aprendi foi, e como te disse há pouco, eu prometi à Raquel que quando acabasse o futebol que não iria ter mais nada a ver com o futebol, nenhum cargo, que iria deixar, que estava cansado, e passado pouco tempo já estava mergulhado completamente, inserido no futebol de novo. Por isso não vou prometer isso, porque eu sei que depois posso ter problemas em casa e esse erro não vou cometer de novo. Não queres criar expectativas. Exatamente. E este verão vais ter muito trabalho? Temos sempre, os clubes portugueses têm sempre trabalho, têm sempre que vender. Nós estamos reféns de vendas. Para poder comprar temos que vender, por isso mas eu também gosto destes desafios. Muitas vezes falo com o Ruben e com o presidente que se calhar ter todos os anos estes desafios de vender e de comprar também nos dá muita bagagem, muita experiência, conhecer pessoas novas, maneiras de negociar completamente diferentes do que foi o negócio anterior. E é o que eu disse, estamos muito melhores, mais experientes, mais capacitados para esta função. Como é que tu te motivas? Ou há uma coisa que nem sequer passa pela cabeça ficar desmotivado? Ou seja, há quase dias que és feliz, que vocês são felizes no trabalho. É uma coisa, em termos de gestão, acho que as coisas mais complicadas é as pessoas e os líderes também se motivarem constantemente. Eu nunca fui, mesmo nos tempos em que não são nada positivos, nunca fui desmotivado para o trabalho, nunca, até hoje não houve um dia em que eu saísse de casa e não quisesse fazer o caminho para a academia, não tivesse prazer em fazer o caminho para a academia e trabalhar. Nunca. Houve momentos obviamente muito difíceis e provavelmente teremos no futuro, porque não iremos conseguir ganhar todos os anos. Agora iremos fazer de tudo para ganhar todos os anos, mas os nossos rivais também são bons e também trabalham bem e não é fácil ganhar todos os anos, mas motivação eu acho que a toda a estrutura que está no Sporting, a equipa técnica igualmente, a todo o staff, nunca deixamos de ter. E dificilmente iremos deixar de ter essa motivação diária. Antes de fazer a minha pergunta final, queria te perguntar se o Gyökeres vai ficar ou não. O que é que tu vais fazer para o Gyökeres ficar? Não sei, não depende. E eu acho que o Vítor está feliz. Acho que o Vítor está feliz, nós estamos felizes com ele. Todo o sportinguismo está feliz com o Vítor também. A equipa técnica está felicíssima com ele. Agora, obviamente que o futebol é dinâmico e o Vítor fez uma excelente época. É claro que toda a equipa foi importante, mas obviamente que depois poderá chegar, poderá não chegar. O que o Ruben diz e o que o presidente diz, e muito bem, logo se verá.
Logo se fará. Tu foste um dos principais responsáveis por ter trazido o Vítor Gyökeres para o Sporting. Isso é um dom? Não, eu acho há pouco tempo houve um jogador que chegou ao pé de nós e disse: opá, tudo o que vocês me disseram, estava comigo e com o Ruben, tudo o que vocês me disseram que poderia acontecer com a minha vinda, tudo o que vocês falaram do clube, vocês estavam certíssimos. Agora, é o que eu te digo, nós quando vamos contratar um jogador, o Ruben também já falou disso, nós apresentamos o clube e não podemos mentir ao jogador. Eu não posso dizer ao jogador que o nosso balneário é muito bom e depois não é, ou que a nossa academia é muito bonita e depois não é. Nós temos que ser verdadeiros com eles e depois são eles que decidem se querem abraçar o nosso projeto, se querem estar connosco ou não. Mas eu acho que o maior elogio que eu posso ter recebido foi isso, de um jogador dizer: tudo o que tu me disseste aconteceu, vocês criaram as condições para que acontecesse tudo o que aconteceu, e tudo o que falaste das pessoas à volta do clube foi tudo verdade. Do Vítor nós fazemos tudo igual com todos os jogadores. Obviamente que não te posso estar a dizer o que é que fazemos, mas apresentamos tudo de uma maneira igual e tentamos não sempre. Pode dizer agora aqui, pois vais-me dizer em off. Tentamos é sempre melhorar a cada jogador que fazemos, tentamos aperfeiçoar o negócio, as condições, obviamente, e também a apresentação que temos preparada para eles. Muito bem. Porque é que a geração 80 é a melhor de todas? Não sei se tu dizes, eu quero acreditar. Estou a perguntar. Eu não costumo. É a nossa geração. Eu sei, mas não costumo querer falar muito da nossa geração ou da minha geração. Acho que é uma geração engraçada, bonita. Acho que é uma geração engraçada e bonita. Temos coisas que outras não têm. Não sei, isso não sei te dizer, mas temos coisas e positivas. Muito obrigado, gostei muito de falar contigo. Nada, obrigado por esta oportunidade. Foi um prazer. Obrigado. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.